Oi, oi, gente querida, gente boa de Deus. Os que são, não é? Tem gente que não quer ser gente boa de Deus. Tem gente que não gosta nem de ser pensado como sendo um ser humano de boa vontade. Para eles parece um demérito. Mas eu estou falando aqui com todos aqueles que são seres humanos de boa vontade e que são gente boa de Deus, que fazem a vida dos outros fácil e eles próprios vão vivendo uma vida profunda, arraigada no chão da realidade, ancorada nas transcendências eternas e conectada com a realidade da necessidade humana, da criação, da natureza, da existência, e vivem assumindo o seu lugar de mordomos, de servos da criação, conforme originalmente o livro de Gênesis nos diz, que foi aquilo para o que a gente foi colocado de olhos abertos e com lucidez nesse mundo. Antes da gente prosseguir, eu quero sugerir a você, ou mesmo pedir, que você se inscreva no canal, se você não é inscrito ainda. Se inscreva, é só clicar aí e inscrever-se, é um dedinho. Então, e se quiser e deve querer ser lembrado, avisado, quando a gente está no ar ou quando a gente posta alguma coisa nova aqui na plataforma do YouTube, então basta clicar no sininho que você passará a ser objeto da nossa badalada, da nossa avisada para que você venha ter conosco. Então todo mundo que está aqui, que tem gente até que se acostumou a vir e nunca se inscreveu, mas tem um hábito de vir, se inscreva, porque o algoritmo leva isso em consideração, coloca a gente mais para frente, tem todas essas dinâmicas dessa manifestação de protocolos digitais da plataforma, que quanto mais você dê like, ou você se inscreva, você traga outros para se inscrever, quanto mais você cria uma dinâmica de participação e de engajamento, mais eles projetam o nosso ambiente digital para a visibilização de outras pessoas, de outros grupos. E o nosso objetivo é alcançar pessoas, alcançar você e alcançar muitos outros como você. Então faça isso agora mesmo. Nós chegamos aqui no Evangelho de Mateus, passamos do capítulo 20, que foi onde a gente deu aquela parada para o parênteses de Lucas, que nós já fechamos, e voltamos e já chegamos ao capítulo 21. Vimos a entrada do rei humilde em Jerusalém, o jumento, a jumentinha, as implicações, as interpretações, está tudo aqui gravado no YouTube. Aí depois nós vimos, entre os versos 12 e o verso 17, a diferença entre o negócio da religião e o negócio do evangelho. Como são negócios e objetivos, apontamentos, indicações, determinações, alvos totalmente distintos. O da religião tem a ver com poder, com dinheiro, com a regimentação de recursos, com influências, com capacidade de determinar a escolha dos outros, com controle. E o evangelho não tem nada a ver com isso, é um abrir mão de todas as coisas, é uma valorização que vai de crianças e do que elas têm a dizer, do que elas sentem, do que elas expressam, do carinho e do amor delas por Jesus e pela vida, tanto quanto vai aos pobres, coxos, cegos, desprezados, rejeitados dessa vida. Esses são os negócios do Evangelho, as pautas e os interesses, diferente dos da religião,
que usa o nome de Deus, para lá e para cá, a gente não sabe nem que Deus é esse. Usa o nome de Jesus, hoje em dia a gente não sabe nem que Jesus é esse, ou sabe, é um Jesus que é irmão gêmeo do diabo, é a cara do diabo, mas que não é o Jesus do Evangelho. E as pautas são absolutamente distintas, não tem absolutamente nada a ver. Pois bem, dito isto, a gente chega no capítulo 21, verso 18, até o verso 22, que é o que nos concerne no dia de hoje. É aquilo sobre o que eu quero falar, a saber, a relação entre hipocrisia e fé. Aí você diz, e tem uma relação entre hipocrisia e fé nesse texto da figueira sem fruto? Onde a gente vê a repetição e a reprodução dele no Evangelho de Marcos, capítulo 11, versos 12, 13 e 14, e mais adiante tem um interregno, aí o mesmo assunto é recuperado nos versos de 20 a 26 de Marcos. E essa recuperação se concentra no poder da fé. Aqui em Mateus, está tudo fundido numa única porção de texto, que começa no verso 18 e vai até o verso 22, e que diz que de manhã bem cedo, cedinho, para Jesus de manhã cedo, significava a hora em que o templo abria, em que as portas do templo abriam. Ele, quando não estava dormindo na casa de amigos e amigas, como era o caso de Marta, Maria e Lázaro, em Betânia, ali do lado, a menos de 1 quilômetro do outro lado, do Monte das Oliveiras, e próximo ao templo, porque era só descer e chegar no templo. Ou então, como diz especialmente o Evangelho de João, repetidas vezes, ele dormia em grutas na região do Monte das Oliveiras, tanto do lado oriental quanto ocidental do Monte das Oliveiras ou do Monte Olival, tem muitas grutinhas. Naquele tempo, então, havia um sem número de grutas. Hoje elas foram transformadas em capelas, incorporadas a patrimônio do mandato da Terra Santa pela Igreja Católica ou pela Igreja Ortodoxa, russa ou por qualquer outro grupo. E, geralmente, dentro dessas capelas tem uma gruta, que nos dias de Jesus eram só grutas incrustadas ali na rocha da montanha. E era nesses lugares que ele entrava com os seus discípulos para fugir do sereno. Abriam ali uma canga de túnica, deitavam em cima e o Filho do Homem não tinha onde reclinar a cabeça. Era um dormir absolutamente horizontalizado. Só virava para um lado ou para o outro e acordavam 5 horas da manhã. Quando o templo abria, eles já estavam lá, bem cedo. Só que acordavam também com fome. Dormiam cedinho, aproximadamente 7h30, 8 horas, na média, todo mundo já estava dormindo, e acordavam muito, muito cedo. E nesse caso aqui, nesse dia específico, acordando nesse lugar onde não havia refeição comum à vida num lar, a fome estava presente. E eles desceram o Monte das Oliveiras e, ao caminharem na direção da cidade de Jerusalém, que está um pouco mais ao alto, você desce e depois você subia pelas escadarias que davam acesso direto ao átrio do templo, ao grande pátio, à esplanada do templo e dos seus lugares acessórios de serviço. E era onde a vida acontecia e o burburinho, e atrás daquilo havia de tudo, e dentro daquilo ali havia até, como a gente já viu, um bazar com mercados
de oferta de produtos litúrgicos ou sagrados, do fetiche do sagrado, todo à venda ali, como a gente encontra em geral em todos os lugares considerados sagrados do mundo. Você não vai a esses lugares sem que haja uma grande oferta de pedras sagradas, estátuas sagradas, águas sagradas, objetos sagrados. E aqui eram animais oferecidos para serem mortos e executados pelos sacerdotes como oferta, de acordo com o nível de necessidade do indivíduo. Tinha uma oferta compatível, de acordo com a lei de Moisés, uma oferta adequada àquele pecado, àquela impureza, àquela transgressão. Tinha oferta para todos os pecados. Então não faltava variedade de produtos, porque não faltavam variedades de culpas nem de pecados. Era um negócio perfeito. Todo mundo enchia o bolso. E o crente angustiado descia para sua casa com uma catarse passageira. E como diz o escritor de Hebreus, não era longeva, não tinha prazo de durabilidade longo. A validade era curta. Dentro de mais um dia, 2, 3, 4 ou 5, na primeira recorrência do mesmo tipo de erro ou de pecado assim interpretado e considerado pelo indivíduo, ou de culpa assim por ele sentida, lá estava ele procurando um objeto vivo, no caso era um ente vivo, que servisse de sacrifício adequado para aquela culpa específica que ele vivera e experimentara. Então, era um negócio sem fim, como é o negócio sem fim do dízimo, da oferta, do culto. Tem que ir lá, bota dinheiro para Deus no bolso do sacerdote. A mágica que faz o dinheiro que você põe no gasofilácio, que vai para o bolso do sacerdote, ser um dinheiro que passou a se tornar propriedade divina, é algo que acontece exclusivamente como um dogma da religião inexplicável, porque é patético e absurdo. Mas a maioria crê. E ainda tem aqueles que digam, se o seu pastor for um safado, e daí? Deixa ele ser ladrão, vá lá e dê o dinheiro para Deus, porque você deu para Deus. Mesmo que você saiba que quem vai meter a mão nele é um cretino safado que vai dar outra finalidade. Não toque nos ungidos do Senhor. Você já ouviu essa palhaçada por aí em muitos lugares, mas é assim que esse esquema funciona. E aqui a gente chega no capítulo 21, no verso 18, quando eles vão cedo de manhã na direção da cidade onde está o templo. O objetivo era chegar no templo, quando Jesus teve fome, porque Jesus não era uma aparência humana, como ensinava o docetismo, não era apenas uma miragem humana, não era um ente absolutamente divino, destituído da condição humana. Ele é absolutamente divino e absolutamente humano. E é nisso aí que reside o mistério fascinante dessa encarnação de Deus em Cristo Jesus. É que ele é ambas as coisas, ele é ambas as plenitudes em estado de fusão inexplicável. Jesus é ambas as plenitudes, divino-humana, num estado de fusão inexplicável por qualquer que seja a lógica possível. E ele não está aqui para ser explicado. Ou você entende que ele é o Cristo, Filho do Deus vivo, sem compreender, porque excede a todo entendimento, é uma apreensão que você faz pela fé, é um acolhimento que decorre de um testemunho mais profundo do que qualquer que seja o racionalismo no qual você esteja estribado, pseudo-amparado, ou em razão do qual você determine as lógicas da sua vida.
Se você existe assim, é assim que você será e esse é o seu limite, esse é o seu teto. Se você não tiver capacidades transcendentes e místicas para além disso, você parou antes e vai ficar aí e não vai alcançar nunca, porque isso é inalcançável para essas lógicazinhas sobre as quais a gente ampara. É boa até para fazer inteligência artificial e algoritmo, mas em relação a catapultar você para o coração, para o seio, para o abraço e para o amor de Deus, são de nenhuma valia e de nenhuma praticidade, pode ter certeza disso. Então a fome bateu, porque ele é um ser que sente fome. É como lá em João 4, na tentação no deserto. Teve fome e o diabo tentou fome. E quis que ele transformasse e sugeriu pedras em pães. Fome, porque era uma fome que alcançava ele com a mesma gravidade com a qual toda fome alcança todo ser humano. É por isso que o escritor de Hebreus, Epístola do Novo Testamento, no capítulo 4, no verso 15, diz que Jesus foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, à minha semelhança, mas sem pecado. Teve todos os tipos de fome. Não é só de comida que a gente tem fome, a gente tem outras fomes também, outras carências, outras sedes, outras necessidades, e ele teve todas elas. A diferença é que ele parou antes de que a necessidade determinasse algum tipo de caminho absoluto inevitável. Ele é quem determinava o que e até onde a carência ia e até onde ele dizia: daqui tu não passas. Eu nego a fome? Não nego a fome. Não nego a necessidade, mas eu assumo o controle sobre o fato de que eu não sou apenas barriga, estômago, alma, carência e necessidade. Eu sou consciência, eu sou espírito e verdade. E o espírito é forte. A carne, com efeito, é fraca. Mas a lucidez é mais forte do que a fraqueza da carne. No entanto, não é todo mundo que chegou aí. A grande maioria ainda vive só vida de carne. São só bonecos de carência, de emulação, de compulsão. São pessoas que evoluíram muito mais na consciência, na dimensão do espírito e do caráter e da decisão, é que são capazes de, numa hora de fome, qualquer que seja a natureza da fome, da sede ou da necessidade, irem até onde seja razoável, até onde seja aceitável. Mas pode chegar uma hora em que até a sua fome atinja uma fronteira de inaceitabilidade, a partir da qual você não deve passar. Se passar, vai ter que matar para ter o que você deseja, roubar para obter o que você precisa, corromper-se para conseguir o que você deseja. E aí tem uma fronteira. E são só os de consciência mais elevada que dizem não. A minha fome para de determinar o meu caminho aqui. E eu não vou. Meu tesão para de determinar o meu caminho aqui. E eu não vou. A oportunidade para de determinar o meu caminho aqui. O resto é um oportunismo corruptor. E eu não vou. Mas não é todo mundo que conseguiu ainda chegar aí. A maioria ainda vive só de impulsos. Como eu digo com certa frequência, como águas vivas sem consciência, só indo de impulso em impulso na vastidão do oceano sem fronteira, em qualquer que seja a direção do impulso. Com Jesus, todavia, não era assim. Teve fome e, vendo uma figueira
à beira do caminho, bem ali. E por acaso, até o dia de hoje, aquele é um lugar de figueiras. E eu, quando estou lá, muitas centenas de vezes, exatamente naquele lugar eu estive, levando milhares de pessoas durante os quase meio século. Eu sempre levei-as em lugares onde há figueiras frondosas. E bem ali na subida para o templo, já nas imediações do tanque de Siloé, da fonte de Guion, tem uma super figueira que está ali há muitas décadas. E eu costumo levar o pessoal para lá e mostrar aquelas ramas e galhos frondosos, estendidos, largos, poderosos, imensos, cheios de folhagem, com sombra. A figueira é uma árvore poderosa e ela pode crescer muito e fazer com que uma quantidade enorme de vidas encontrem o seu abrigo. É uma espécie de cidade microbiológica, de microdiversidades extraordinárias que habitam uma figueira idosa. E aí Jesus chega naquele dia ali, olha aquela figueira, e devia estar ali já há muito tempo, e aproximou-se dela. E por que que ele se aproximou dela? A gente lê em Marcos, no capítulo 11, nos versos 12, 13, 14, que Jesus se aproximou dela porque ela, de longe, se mostrava cheia de folhas. Aí ele disse, que coisa estranha, porque não era a época das figueiras estarem com folhas. Aquela época do ano onde isso aconteceu, nas imediações, se aproximava do tempo da Páscoa, não era a época de figueiras com folhagens abundantes. Praticamente todas as outras figueiras do Monte das Oliveiras estavam desfolhadas, porque aquela não era a estação de folhas. A figueira é um ente muito interessante. Ela não segue o fluxo das demais árvores. Ela tem um fluxo muito particular dela. Ela só dá as folhas e só se torna abundante em folhagens depois que ela já deu o seu fruto. De modo que você chega, não raramente, numa figueira e você vê frutos maduros, sem folhas nela, só o fruto. Aparecendo ali depois que os frutos caem ou são colhidos, é que vem uma nova flora e depois aquela folhagem rica, que a torna densa. E a sombra dela absolutamente aconchegante. Aí Jesus olhou, não era tempo de figos, mas aquela figueira parecia ser uma anomalia. E ele disse, bom, pode ser que aí dentro dessa folhagem haja figos, porque ela parece ser diferente de todas as demais, porque as demais estão obedecendo o ciclo da vida, e nesse momento estão desfolhadas. Mas essa aí não, está cheia de folhas. Quem sabe dentro dela há o remanescente ainda de frutos. E como ele estava com fome, ele foi olhar, com a curiosidade do faminto. Repito, com a curiosidade do faminto humano. Foi olhar. Aí ele entra embaixo da figueira e olha para todo lado, não tem um fruto. E na mente dele vem uma imagem, que, como acontece pela misericórdia de Deus frequentemente comigo,
tudo é imagem, tudo é ilustração, tudo me fala de outra coisa ou de muitas outras, tudo se torna parábola. Na minha mente, a vida é uma parábola quase o dia inteiro. Eu vejo coisas e estou vendo a coisa objetiva em si, mas também estou enxergando uma parábola para além da coisa objetiva. Eu olho para essa minha caneca que perdeu a alça. Então, eu constato esse fato, ela não tem alça. Mas eu também constato um outro fato. É que apesar dela ter quebrado a alça, eu continuo usando-a há anos sem alça. Por uma outra razão. E aí é que entram os elementos das minhas ilustrações pessoais em relação a ela e ao significado dela para comigo e de mim para com ela. E como existe mais conversa entre mim e esse objeto do que a alça pode justificar. Assim é tudo mais na minha vida. E eu olho para Jesus e o vejo se postando do mesmo modo. Embora desde criança eu tenha sido um ser com essa imaginação, depois que eu me tornei um discípulo do Evangelho e da leitura dos Evangelhos e do ensino de Jesus e da busca da absorção da mente de Cristo, das emoções de Cristo, do olhar de Jesus para a vida, isso cresceu infinitamente mais em mim, de modo que eu vejo as coisas, eu vejo a multiplicidade de ilustrações, e foi assim que aconteceu. Ele chegou ali por uma razão objetiva. Qual era a razão objetiva? Fome. Aí ele foi movido por uma segunda razão objetiva. Não é tempo de figos. Mas essa árvore parece ser uma anomalia, porque ela está cheia de folhas. Quem sabe ela é tão anômala que sob essa folhagem ainda haja remanescentes de frutos da figueira. E se eu comer alguns deles, eu diminuo a minha fome, os meus discípulos também. Aí ele entra, olha, procura e não acha nada. Absolutamente nada. E o texto diz, e não tendo achado nada senão folhas, disse a figueira, falou com a figueira. Porque todos os entes vivos recebem comandos. Figueira não entende português, inglês, hebraico, aramaico, grego, romano, não. Ela entende vibração. Os entes vivos entendem frequências, vibrações, sonorizações, intenções. Entendem a energia do falar. Ou entendem a emissão da energia do pensar, do desejar. Isso parece cientificamente hoje já mais do que demonstrado. Foram os russos que começaram a fazer esse tipo de pesquisa, sem medo de estarem transgredindo nada religioso, porque foi no tempo da União Soviética, de um Estado ateu, eles se permitiram todos os tipos de pesquisa que os Estados ocidentais não faziam, com medo de estar transgredindo dogmas religiosos, cristãos, católicos ou protestantes ou whatever. Lá não. Lá qualquer coisa era pesquisável. Foi eles que, com a fotografia kirliana, começaram a descobrir a emanação da aura humana, da alma humana. Eles é que começaram a detectar a capacidade das árvores receberem a comunicação da vibratoriedade da mentalidade, da mente, do pensamento humano. Quando eles colocaram
há muitos anos, ainda na década de 40, eletrodos nas árvores, e eles colocavam 2 indivíduos na direção daquela árvore, com os medidores de frequência. E ia um indivíduo sem nenhuma má intenção. A orientação é: ande na direção da árvore, pensando em como ela é bonita, como ela é linda, como ela merece ficar plantada aí, como ela é frutuosa, como ela cria uma sombra aprazível. Pense coisas boas sobre ela. E eles mediam as frequências, a vibração, a vibratoriedade do vegetal, daquela árvore enorme. E era uma vibração de harmonia, de tranquilidade, de continuidade. Aí eles colocavam um machado na mão de um segundo indivíduo, com a instrução de começar a pensar: desde aqui eu vou te cortar, vou te matar, vou te quebrar, vou te ferir, vou te arrebentar, vou te botar no chão. E anda para lá agora, diziam eles. Aí o indivíduo ia com aquele pensamento, já com aquele machado preparado para sangrar a bichinha, para arrancar a seiva dela. E ela ficava alucinada. Os experimentos mostravam como ela sentia e gritava de maneira sinalizada pela sensação de aflição demonstrada na leitura dos sensores. Era totalmente diferente do experimento anterior. Esse aqui só não se ouvia a voz, mas se ouvia o que Paulo diz em Romanos, no capítulo 8, sem teste de eletrodo nenhum. Ele já sabia, como a Bíblia toda já sabia, que a natureza geme e que tudo está conectado e que o pensamento humano altera a realidade. Não foi a mecânica quântica que descobriu isso, não. Ela apenas descobriu para fins laboratoriais de demonstração de que o olhar do observador altera o observado. Isso é recente, mas a Bíblia toda está carregada disso. É por isso que ela diz para abençoar e não amaldiçoar. É por isso que ela dá extrema importância ao teu modo de olhar, ao teu modo de sentir. É por isso que você lê, por exemplo, no profeta Ezequiel, no capítulo 4, do verso 1 até o verso 6, explicitamente a declaração de que os pensamentos humanos, os atos humanos, as ações humanas, as posturas humanas, os desejos humanos e os vícios da mente humana, o ódio humano, a hostilidade humana, a intenção do coração do homem pode produzir coisas horrorosas no ambiente natural. O profeta Oséias diz, falando da parte de Deus, que aquela sociedade fazia com que até as plantas no campo, as ervas do campo, sofressem. Diz que os pássaros se desassossegavam, procuravam outros ninhos. Diz que as águas eram alteradas. Diz que tudo mais era mexido na natureza. Até os peixes começavam a amanhecer emborcados, morriam sem ninguém entender uma explicação. Não havia veneno na água, havia veneno na cidade. E ali se descreve sequestro sobre sequestro, arrombamento sobre arrombamento, ódio sobre ódio, um acumulado secular de ódios e ódios e ódios. Chega um ponto que a natureza
não suporta, reage. E hoje em dia, há todos esses aspectos de natureza científica, de demonstrações as mais variadas sobre essa interconectividade variada. Na realidade, o universo inteiro tem uma malha fina de interconexão em todos os sentidos, e a consciência humana tem um poder extraordinário em relação a isso. Daí Jesus nos mandar orar. Daí Jesus achar que não é loucura você entrar no seu quarto e dedicar a concentração da sua mente, da sua fé, do seu espírito e da sua projeção de desejos benfazejos na direção do que seja melhor na vida. Isso é oração. Daí o estímulo para que a gente não encha a boca de energia de espírito e fala e comunicação torpe, porque faz mal. Daí o estímulo para que a gente abençoe, louve e carregue no coração cantos benfazejos. Não significa hino de igreja nem ficar falando salmo o dia inteiro, é coisa boa na cabeça. Uma boa atitude, um bom espírito, um bom olhar. Como Jesus disse que os olhos são a lâmpada do corpo, e incide sobre essa mesma implicação de conexão com todas as coisas. Aí Jesus, que é o conectado absoluto com todas as coisas, que é o nervo exposto em relação ao qual todas as coisas têm o seu ponto de convergência absoluta, nele tudo subsiste, tudo dele emana, tudo para ele converge, tudo dele emana, como eu já disse antes. Ele olha embaixo da árvore, não tem nada e diz: que hipocrisia. Essa árvore me lembra esse templo, onde ontem eu expulsei os cambistas, virei as mesas, soltei os pombos e os animais, escandalizei as autoridades, aumentou no coração deles o desejo de me matarem, de acabarem comigo. É ódio, eles ainda fazem coisas com cara de algum tipo de conversa, tem animosidade quando convém, mas são seres do ódio, da raiva, do ciúme, da inveja, da disputa, da comparação, da medição, o tempo todo, da superioridade, do supremacismo, de nós somos melhores do que os outros. Eles não mereciam nem estar aqui. Eles são os seres do mérito, que não conseguem olhar para a vida com graça, com generosidade, com nada disso. São exatamente iguais a essa figueira. Só a aparência, só aquele templo. E quem fica impressionado com a arquitetura diz: uau! E nem era das coisas mais extraordinárias. E você vai à Grécia, tudo é mais bonito do que aquele templo de Salomão. Se você fosse às edificações da antiga Turquia, antes de Cristo, uma quantidade enorme de edificações mais bonitas do que as do templo de Salomão ou de Herodes o Grande, que era mais bonito do que o de Salomão, mas tinha o mesmo formato, aquela caixa. Ou se você fosse ao Egito, está lá até hoje. Se você fosse a Luxor, seria encontrar coisas majestosamente, infinitamente mais bonitas do que aquele templo de Herodes o Grande, ou o antigo de Salomão, ou em Karnak, não dá nem para comparar. O templo de Osíris, Ísis e Horus,
templos variados, espalhados por toda a região do Nilo. Você chega nas pirâmides, não dá para comparar a volumetria, a grandiosidade, a geometria, a sofisticação. É um negócio extraordinário, mas o templo era bonito. E para os judeus que se orgulhavam dele, que o adoravam, a Deus nem tanto, mas ao templo adoravam de todos os modos e de todas as formas. Achavam que ali era o triplex divino, era onde ele morava, era a casa de luxo de Deus. De tão pagãos e diminutos e medíocres que eles eram. Aí vem Jesus e diz: essa figueira parece exatamente com o tipo de consciência que esse pessoal com o qual eu venho tratando e que estão já se preparando para a minha execução é exatamente do mesmo modo. Só folhagem, só fachada, só carinha, só persona, só alter ego, só demonstrações exteriores, só impressões da cara para fora, nenhuma verdade de fato para dentro. Não existe um para dentro com significado nele, só existe um para fora com importâncias patéticas diante de Deus, mas são as únicas que eles consideram, sem entender que aquilo que é elevado entre os homens, como já vimos e repetimos diversas vezes, é abominação diante de Deus. Olhando, não viu nada além de folhas. E disse: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Nunca mais nasça fruto de ti. E, obviamente, não é uma punição à figueira. A figueira é uma ilustração. A figueira é uma demonstração. A figueira é uma mensagem. A figueira é uma profecia. A figueira é o presépio dessa declaração. É o ente usado para essa designação. E é interessante como a mente de Jesus está numa dimensão, imaginando Israel com a sua mentira milenar. Tudo em Israel era fachada. Eles adoravam a Javé, ou Jeová, se você quiser, ou a El, ou a Elohim, ou a Eli, ou seja lá qual seja a nomenclatura, ou Adonai. Mas isso era para fora, para fora. Os profetas é que sabiam que dentro de casa eles adoravam a Baal, aos Baalins, aos Astarotes, aos deuses e deusas variados do Egito, do Líbano, de Baalbec, de vários outros lugares, de onde eles faziam os seus sincretismos, da própria Mesopotâmia, que teve os seus ídolos presentes na cultura de base da família de Abraão por muitos e muitos anos. Enfim, para fora eles eram uma coisa, para o lado de dentro eles eram outras. E eles tinham no cotidiano íntimo deles muitas devoções a fetiches variados, em relação aos quais eles não abriam mão. Jesus é que sabe, na realidade, como tudo ali era um grande palco, era um grande teatro, e não passava disso. Era só figueira com folha sem fruto nenhum. E para Jesus não era um problema que a figueira não desse fruto quando não era estação de fruto.
Afinal, a figueira não era a árvore da vida lá do Apocalipse, acerca da qual se diz que dará fruto todos os meses do ano e que até as suas folhas são para a cura dos povos. A árvore da vida é colocada lá no Apocalipse como uma espécie de antítese dessa figueira, que tem estação para dar folha, para dar fruto e para não dar nada, para ficar seca. Faz parte do processo saudável da sua evolução como um ente vegetal. Mas a religião frequentemente quer dizer que ela é superior à natureza das coisas, semelhantemente a essa figueira falsificadora da realidade. É a religião que diz que crente não fica doente, que crente não vai à falência, que crente, se te declarar com fé, não perde nada, que se tiver fé poderosa, sai de qualquer enfermidade, que tem esses poderes extraordinários, ou seja, crente é uma figueira que dá folha o ano inteiro, mas só dá folha, não dá fruto. Se você entra e vai viver dentro da realidade, você descobre a mentira absoluta, começando da casa do líder. Ele fica doente, ele tem o melhor hospital, o melhor plano de saúde, o melhor tudo. Essa coisa de você só vai morrer se não tiver fé é para os outros. Para a mulher dele, para a família dele, para os filhos dele, para ele é outra história. E em Israel, nos dias de Jesus, era exatamente assim. Então Jesus está na dimensão da viagem da ilustração, do pensamento, da parábola, da aplicação. E dizendo, eu estou aqui cheio de fome, mas assim é esse povo de Israel, é esse templo de Israel, essa religião de Israel, eles não matam a fome do mundo. Jamais. Eles são apenas folhagem, são apenas demonstração exterior. Não mataram no passado, não matam no presente, Jesus estava pensando. E eu digo, e não matam hoje. Não atendem à necessidade hoje. A necessidade continua a ser a de estabelecerem a sua impressão de supremacia sobre os demais. Aí Jesus diz, nunca mais nasça fruto de ti. E era uma palavra que se dirigia a Israel, ao templo, ao sacerdócio. Vocês estão vivendo de mentira, mas eu declaro que vocês vão ter a verdade de vocês exposta. A realidade da minha presença vai fazer contrastar de maneira tão veemente a realidade de quem vocês são. Só não vai enxergar quem vocês são quem quiser viver de negação, de autoenganação e de cegueira deliberada. Porque qualquer um que tenha percepção vai ver que vocês são apenas fachada como essa figueira. Nunca mais nasça fruto de ti. O tempo do teu engano acabou. E quem quiser entender isso, entenda já. Compreenda. Mas ninguém entendeu. Os discípulos dele que estavam ali embaixo da figueira com ele, olharam aquilo e viram a figueira secar imediatamente. Quando ele disse, nunca mais nasça fruto de ti, ela começou a secar. Alguns minutos depois ela estava toda seca, aquela árvore frondosa, cheia de folha. Assustadoramente as folhas caíram. Os galhos ficaram nus. E a figueira foi mirrando e secou, a tal ponto que quando eles voltaram no fim do dia, aquilo ali tinha virado um tronco seco. Eles ficaram chocados e o choque deles, de acordo com Mateus, começou na hora. E de acordo com Marcos, se consumou quando eles desceram do templo e viram que
Em menos de algumas horas, aquilo ali tinha se transformado num tronco absolutamente seco e estéril. E aí os discípulos levaram-se numa outra direção. Nenhum deles, nem o mais sensível, perceptivo ou inteligente deles, disse: poxa, como isso aqui parece com esse templo, com o que tu fizeste ontem, com a expulsão dos cambistas, com a aridez espiritual desse lugar, que só vive de formatações, formalizações, exterioridades. Ninguém fez a leitura sobre causa e efeito, como não era tempo de figos, como aquela figueira era um ente anômalo, que não queria se submeter às leis da sequência natural da vida, onde existe tempo e hora para todas as coisas. E semelhantemente à religião, eles queriam ser entes que substituíssem a árvore da vida, de dia e de noite, para sempre. Nós somos aqueles em quem não falta nada jamais. E aí não atendem à necessidade de Deus, à fome de Deus. Deus está com fome de verdade em Cristo. Deus está com fome de verdade em Cristo. Deus está com fome de verdade em Cristo Jesus. Deus está com fome de verdade em Cristo Jesus. Nunca mais nasça fruto de ti, árvore da mentira. E ela secou na hora. E os discípulos exclamaram: como secou depressa a figueira! E Jesus viu que o aturdimento deles tinha a ver com o fato que eles não podiam crer que a palavra de Jesus produzisse um efeito tão súbito, tão imediato, apesar deles já terem visto mortos ressuscitarem, cegos verem na hora, já tivessem visto Jesus andando sobre as águas, apaziguando ventos e ondas, todos aqueles espetáculos de graça que tinham acontecido na Galileia. Mas discípulo é um caso sério, parece que ele nunca aprende. Tem que repetir, 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 repetir. O cara morre sem ter aprendido a lição final. Ele nunca entende que pode, que é natural, que é assim mesmo, que em Jesus estando presente tudo é possível ao que crê. Ele existe sempre num estado de déficit. Tem um telefone tocando aqui, Clarinha. É o meu. Ele existe sempre num estado de déficit, déficit, déficit. E é uma coisa trágica. Você vê como você ensina. Eu estou ensinando o Evangelho há 52 anos. E é muito difícil você ver pessoas que realmente aprenderam tudo o que ouviram. Tem uns que aprendem boa parte do que você diz, tem outros que não aprendem muita coisa, tem uns que não aprendem nada. Mas aprender realmente tudo que no convívio com você tentou ensinar e repetiu ensinando, encontrar gente que absorveu isso desse modo, com essa consciência, é uma raridade entre os discípulos. E aqui entre esses de Jesus, isso é infalivelmente verdadeiro. Eles nunca aprendem aquilo que já viram ser repetido tantas vezes. Eles continuam exclamando: oh, ah, e não crescem nunca. Não aprendem a dizer tudo é possível ao que crê. Jamais. Jesus, porém, lhes respondeu: em verdade eu vos digo que se tiverdes fé. E o que Jesus mais ensinara a eles, todos os dias, dezenas de vezes por dia, era sobre fé. Curando pessoas e dizendo: a tua fé te salvou, a tua fé te perdoou, perdoados estão os teus pecados, vai-te em paz. Volta para tua casa, volta curado.
E todos saltavam, voltavam curados. Eles viram aquilo, viram, mas eles não internalizavam. É impressionante o que pode acontecer no coração de gente que se diz discípulo de Jesus e que acabam se tornando pessoas que não internalizam nunca o Evangelho nas suas vidas. Dá a eles uma sensação de que eles já compreenderam, porque eles sabem que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas o ensino, a palavra e a prática da palavra, isso parece que fica numa dimensão que é substituída pela confessionalidade. Porque eles fazem a confissão de que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, parece que não precisa mais haver compromisso com a prática do Evangelho, com a prática da fé, com a prática do amor, com a prática do perdão, com a prática do mandamento, com a prática do ensino, com a vivência daquilo com maturidade, como Jesus desejava que fosse, quando disse que o discípulo, conquanto nunca fosse ser maior do que o seu Senhor, mas era objetivo do Mestre fazer com que os seus discípulos se tornassem semelhantes a Ele. E como Jesus veio a dizer, o objetivo é, inclusive, que vocês, tendo aprendido tudo isso como base e plataforma a partir do qual elegirem a vida, vocês venham a superar o próprio Mestre e venham a fazer coisas outras, maiores, que nunca foram feitas até hoje. Porque eu não tenho vos chamado de servos, eu vos tenho chamado de amigos, e tudo quanto eu ouvi do meu Pai vos tenho dado a conhecer, para que vocês não parem de crescer, para que o teto de vocês não seja baixo nem estabelecido, para que vocês conheçam a altura infinda desse chamado divino. Mas não, eles sempre têm o teto baixo e nunca conseguem se pacificar sabendo definitivamente que o que ele disse é verdade e é para se cumprir, e eu não preciso fazer mais perguntas a respeito. Não cabe mais a dúvida. Eu devo duvidar na ciência. A ciência, para crescer, precisa da minha dúvida sobre teorias, teoremas, axiomas, dogmas, mas a fé, que tem a ver com o vínculo em relação a Deus, Jesus o tempo todo disse que ela deveria ser inabalável. E o tempo todo ele reprovou os homens de pouca fé, as mulheres que vacilavam. Porque eu devo e posso ter dúvida a respeito de qualquer coisa, porque é assim que eu vou aprendendo. Agora, em relação a quem é Deus para mim, eu não sei a infinitude de Deus, dos caminhos de Deus, não pergunto, não quero saber, não tenho nenhum interesse. Não fico fazendo escrutínios proféticos, não tenho desejo de saber o que vai acontecer comigo hoje à tarde, nem hoje à noite, nem ano que vem, nem dia nenhum da minha vida. Eu tenho vivido exclusivamente pela fé, crendo que eu sou cuidado. Quando dói, eu sou cuidado. Quando eu estou alegre, eu sou cuidado. Quando eu não estou sentindo nada, eu sou cuidado. Eu sou cuidado o tempo todo. Quanto a isso, eu não tenho dúvida. Agora, se o universo começou com Big Bang ou não, a gente está aí para discutir. Teorias científicas, a gente está aí para questionar. Teorias sociológicas, arqueológicas, históricas, a gente está aí para refazer, para reescrever, para repensar. Ou psicológicas, ou de qualquer outra natureza, mas sobre quem eu sou para Deus e quem Deus é para mim, aí, nesse sentido, ter dúvida é burrice. Porque você não vai passar de um determinado limite. E chega naquele limite, ou você se entrega ou você